Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É uma satisfação estar recebendo vocês aqui para mais um painel do primeiro Congresso Digital da OAB Nacional, o maior congresso digital do mundo. Hoje à tarde nós temos a enorme satisfação de receber professores renomados do Brasil e de Portugal e buscamos desenvolver aí uma tarde de excelentes discussões em torno desses temas relacionados aos impactos que a Covid-19 tem provocado em todo o direito. Meu nome é Gabriel Furtado, eu sou advogado, professor adjunto da Universidade Federal do Piauí, doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ e estou aqui com a enorme satisfação fazendo a mediação desse debate. Sem maiores delongas, eu já vou passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, professor Francisco Marino. O professor Francisco Marino, ele é professor associado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, bacharel, mestre, doutor e livre de docente em Direito Civil pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e tem experiência na área de Direito Privado, com ênfase em contratos e negócio jurídico. Professor Francisco, uma enorme satisfação recebê-lo. Nós faremos duas rodadas, uma primeira rodada de até 10 minutos e uma segunda rodada de até 8 minutos. Muito obrigado, professor. Muito bem. Agora sim, Gabriel, obrigado. Eu que agradeço, a satisfação é toda minha, agradeço. Serei breve aqui na introdução, porque o tempo é curto, mas não posso deixar de agradecer fortemente o convite que me foi formulado pela OAB Nacional, pela ESA, participando desse congresso que me parece irá entrar para o livro dos recordes, né? Mais de 100 mil inscritos, realmente é um feito notável, é uma das boas coisas que a pandemia nos traz. Evidentemente o balanço, não posso dizer que é positivo, mas há boas coisas. E outro aspecto positivo é poder reencontrar a professora Paula Costa e Silva, a professora Tepedino, já participamos de outros eventos juntos, então está virando um hábito gostoso. Agradeço a oportunidade de estar aqui com o professor Gabriel Furtado, também é uma honra estarmos juntos nesse painel. Muito bem, o tema do nosso painel é o reequilíbrio econômico em tempos de Covid-19. Eu falei uma exposição um pouco mais específica sobre a excessiva onerosidade superveniente, as regras dessa figura no Código Civil. Me parece que o professor Tepedino depois fará uma exposição que talvez terá uma abordagem um pouco mais ampla, mas, enfim, vamos seguir a ordem que nos foi estabelecida, né? Bem, quando falamos em reequilíbrio econômico, o problema não é novo, né? É o problema da alteração das circunstâncias existentes quando da celebração de um determinado contrato. Um problema bastante antigo, se nós formos fazer um histórico das teorias, né, que evidentemente não farei aqui, mas a teoria da cláusula rebus sic stantibus é uma teoria medieval, né, desde a época em que as pessoas faziam certos votos, né, faziam certas promessas até de cunho religioso, e depois não tinham mais como cumprir, e a discussão se realmente poderiam ou não seguir adiante com a palavra empenhada. Então, não é um tema novo, é um tema bastante antigo, mas que evidentemente traz contornos bastante prementes no momento em que nós vivemos. A primeira pergunta que precisaremos fazer, então, é se de fato as figuras que o Código Civil e outras leis extravagantes estabelecem para combater a alteração de circunstâncias, elas têm aplicação no caso concreto. E não me parece possível, em nenhum momento, né, duvidar que a pandemia que nós estamos vivendo traz consigo circunstâncias socioeconômicas e valorativas e políticas, enfim, extremamente alteradas, né? Ela traz novos fatos econômicos, ela traz
quedas bruscas de movimento de certos mercados, oscilações de preço, petróleo é um preço negativo, algo que até então era impensado, quebras em cadeias de fornecimento, etc. Não só traz novos fatos, mas traz novos valores, novos hábitos sociais, o distanciamento social, que veio, em certa medida, para ficar, pelo menos em alguma medida, me parece que os hábitos mudarão perenemente. E traz novas normas nas 3 esferas, federal, estadual, municipal, normas que trazem restrições à circulação de bens e de mercadorias, etc. Portanto, fazendo aqui uma menção à teoria tridimensional do direito, do professor Miguel Reale, não posso deixar de homenageá-lo, professor catedrático da minha universidade, a experiência jurídica como fato, como valor e como norma, nessas 3 dimensões nós encontramos impactos profundos por conta da pandemia do Covid-19. Portanto, a primeira resposta é positiva, a figura tem aplicação e há uma alteração relevante de circunstâncias. Pois bem, o Código Civil brasileiro, nesse aspecto, portanto, no que diz respeito ao regime dos contratos civis e empresariais, ele adotou a solução que a gente pode chamar de italiana, né? De fato, os artigos 478, 479 e 480, eles se inspiraram, para não dizer que houve uma cópia, porque não foi uma mera cópia, mas se inspiraram fortemente nos artigos correspondentes do Código Civil Italiano de 1942. O que não significa, evidentemente, que não haja peculiaridades, o que não significa que o nosso sistema não deva ser analisado por si, mas a doutrina italiana é muito importante para várias questões relativas ao Código Civil brasileiro. E o Código do Consumidor também trata dessa questão no artigo 6º, inciso 5º, de uma forma diferente, né? O Código do Consumidor, por ser uma legislação protetiva, né, ele favorece, ele suscita uma intervenção judicial na autonomia privada de forma mais intensa do que o Código Civil. Portanto, são 2 regimes diferentes. No artigo 6º do Código do Consumidor, inciso 5º, há uma previsão de revisão contratual, por exemplo, por conta de um desequilíbrio econômico que é mais ampla, a meu ver, ao menos, do que aquela prevista no Código Civil. Em matéria do regime do Código Civil, o artigo 478 é aquele que estabelece os pressupostos que devem estar presentes para que a parte possa invocar, então, a alteração das circunstâncias e essa figura específica que é a da excessiva onerosidade superveniente. Essa é a qualificação que nós temos no Código Civil. E, de forma muito rápida, quais são esses pressupostos? Primeiro, deve haver um acontecimento extraordinário e imprevisível. Há uma discussão sobre o que significam esses qualificativos, mas, evidentemente, não há tempo para tratar disso agora, mas não há dúvida de que a pandemia é extraordinária e é imprevisível. A segunda questão, não basta, obviamente, que haja, né, um acontecimento extraordinário e imprevisível, tem que ter um impacto no contrato. Muitos contratos foram impactados, mas não todos, né? Então, a parte deve demonstrar que, de fato, no caso dela, a prestação que lhe incumbia se tornou excessivamente onerosa. E o que significa isso? Há duas formas principais de demonstrar a excessiva onerosidade. Primeiro é comparar o custo da prestação na época do contrato e o custo da prestação no momento da execução. Portanto, deve haver um agravamento desse custo. Não um agravamento mínimo, né, mas uma oscilação normal, que a gente chama de alha normal, que é uma oscilação normal de custo, mas um agravamento relevante, considerável. Não é nem o pequenininho, nem a ruína econômica, é algo no meio do caminho. Portanto, deve haver um agravamento relevante do custo. E segundo, pode ter havido uma desvalorização da contraprestação, né? E aí uma ótica mais sinalagmática. Portanto, essa excessiva onerosidade em grossas linhas. Em terceiro lugar, deve haver uma extrema vantagem para a contraparte. Esse que é um requisito muito criticado, mas me parece que a gente não pode simplesmente varrê-lo, né, da legislação como se ele não estivesse lá. É um sentido possível que me parece, eu já vi defendido e eu tenho acolhido essa orientação, de que há extrema vantagem toda vez que o credor da prestação não conseguir, nas circunstâncias atuais, obter uma prestação com outro contratante naquele valor original. Portanto, quando há um impacto no mercado como um todo, a extrema vantagem estará presente. Me parece que essa é uma interpretação razoável da lei e que, portanto, conduziria à verificação desse requisito no caso da pandemia do Covid-19. Bem, esses são os requisitos chamados positivos, né, por alguns autores. O professor Junqueira
que foi o meu grande mentor na USP, não posso deixar de homenageá-lo também aqui, chamava de positivos os requisitos da lei e negativos aqueles que não podem estar presentes, muito embora a lei não preveja expressamente. O principal pressuposto negativo é não haver no contrato uma prévia distribuição de riscos que afaste, evidentemente, aquele evento futuro como um evento cuja materialização permite o manejo dos remédios legais. Me parece extremamente improvável que, no caso da pandemia do Covid-19, as partes tenham previsto algo semelhante no contrato. Portanto, esse é um pressuposto importante, mas no caso concreto que a gente discute aqui, difícil aplicação ao que me parece. Pois bem, previstos esses pressupostos, o remédio que a lei prevê, o remédio que a lei atribui ao devedor, é a resolução do contrato afetado pela excessiva onerosidade superveniente. Portanto, a lei permite ao devedor da prestação, que se tornou muito onerosa, que se libere, que deixe de prestar, portanto, desfazendo aquele vínculo contratual. Essa foi a opção do legislador. Em contrapartida, o artigo 479, que é um artigo bastante desconhecido ainda, mas me parece que deve ganhar importância no futuro próximo, ele atribui ao credor da prestação excessivamente onerosa a possibilidade de manter o contrato, oferecendo-se a modificar equitativamente as suas bases. Então, aqui a gente vê o princípio da conservação dos negócios jurídicos agindo, né? É a possibilidade de manter o contrato. Portanto, um poder extintivo atribuído ao devedor e um contrapoder modificativo atribuído ao credor da prestação. E por que só o credor? Por que essa opção do legislador? Porque a modificação vai agravar a situação do credor. Ele vai dar um suplemento de preço, ele vai dar mais prazo, ele vai modificar a forma da prestação ser realizada em benefício do devedor. Portanto, é preciso que o credor concorde com essa alteração. Essa, pelo menos, é a razão pela qual o sistema do Código Civil estabelece esse jogo de poderes, um poder extintivo e um contrapoder modificativo. Muito rapidamente, que o meu tempo já está se encerrando, mas há várias questões interessantes sobre essa oferta de modificação equitativa que a lei não estabelece. A lei prevê o negócio jurídico modificativo, mas não dá o seu regime. Até quando ela pode ser formulada, em que bases, né? Então, um minutinho para terminar, né? Até quando ela pode ser formulada? Uma resposta que me parece interessante é até a resposta, né? Lembrando que essa resolução é uma resolução judicial, diferentemente do sistema português, sobre o qual a professora Paula Costa Silva poderá falar, no direito brasileiro a resolução é em juízo. Por isso que o 479 fala em réu. Então, o réu, no prazo da resposta, pode formular a sua oferta, o réu que é o credor. Segunda questão, a oferta tem que ser específica ou pode ser genérica? Me parece aqui que é preciso fazer uma distinção. Não há dúvida que a oferta pode ser específica, no sentido, olha, te dou mais 100 mil reais e mais 30 dias. Essa é uma oferta puramente determinada. Perfeito, o juiz vai dizer se ela é equitativa ou não. Se ela não for equitativa, ela é nula, não prevalece. Se for equitativa, reconduz ao reequilíbrio, portanto, aí ela prevalece. Agora, a oferta pode ser também determinável, desde que a parte dê ao juiz certas balizas, dentro das quais ela pode ser aferida, me parece que é plenamente razoável. O que não é possível é a oferta puramente genérica, como se o credor dissesse, juiz, faça a revisão. Esse poder revisional, no meu entender, a lei não atribui ao juiz no sistema jurídico brasileiro. Há outras questões interessantes sobre a oferta, mas eu vou parando por aqui. Quem sabe na segunda rodada eu possa complementar. Obrigado pela atenção. Obrigado, Gabriel. Muito obrigado, professor Francisco Marino. Dando seguimento aqui ao painel 49, reequilíbrio econômico dos contratos em função da pandemia, eu já passo a palavra ao professor Gustavo Tepedino. O professor Gustavo Tepedino é professor titular de Direito Civil e ex-diretor da Faculdade de Direito da UERJ, é doutor em Direito Civil pela Universidade de Camerino, na Itália, e é pesquisador visitante da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, membro titular da Academia Internacional de Direito Comparado e da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. Professor Tepedino, com enorme satisfação, eu lhe transmito a palavra. Caríssimo professor Gabriel Furtado, quero cumprimentar todos os amigos aqui, Francisco Marino, professora Paula Costa Silva, professor Francisco Marino, e a todos que nos ouvem nesse debate, nessa conferência digital enorme, e não terei mais tempo aqui para agradecer, mas gostaria de agradecer realmente aos amigos da OAB, tenho muito orgulho de ser advogado e de participar desse conclave.
eu chamo atenção para o fato de que, na esteira do que o professor Marino disse, eu sublinho o fato de que, de fato, potencialmente, a pandemia, não há a menor dúvida, ela pode se revelar um evento de força maior, pode atribuir a excessiva onerosidade, ela pode ter efeitos modificativos extintivos do contrato. Entretanto, é preciso sublinhar que esses efeitos dependem da lógica interna de cada contrato. E é preciso separar, portanto, 3 cenários diferentes. Se nós imaginarmos, caros amigos, um contrato de locação, por exemplo, residencial, ele se tornou um contrato mais... A casa se torna mais importante, fica em casa. Ou seja, o contrato continua prestando toda a finalidade econômica a que se destinava. Já, muitas vezes, um contrato de locação comercial, ele vê interrompida a sua utilização do imóvel por força, muitas vezes, de uma norma sanitária, uma norma de ordem pública. Portanto, no âmbito da pandemia, eu gostaria de separar 3 cenários muito diferentes, com efeitos em cada lógica, em cada economia interna contratual. Primeiro cenário é de força maior. A pandemia representa força maior ao caso fortuito em todos os contratos? Certamente não. A força maior ao caso fortuito, no caso do direito brasileiro, nos termos do artigo 393, se dá quando há uma impossibilidade objetiva e não subjetiva no cumprimento da prestação. Então, digamos que um dos contratantes ele se torna doente, ele contrai o Covid, ou digamos que o objeto do contrato, imaginemos um concerto que estava contratado para a Casa São Paulo, imaginemos que esse concerto não possa ocorrer, porque houve o fechamento da casa. Então, nesse caso, nós temos um evento de força maior. Um caso fortuito, um fato do príncipe, que foi o fechamento, decorrente da Covid. Outros contratos são abalados, sim, por excessiva onerosidade, ou caso fortuito, por excessiva onerosidade, como bem lembrou o professor Francisco Marino. Então, aqui nós temos presentes os requisitos do 478 e 479, ou 317 do Código Civil. O que eu quero dizer com isso? Digamos que eu tenho uma prestação de serviço que deveria ser feita em 1 ano, e essa prestação de serviço foi interrompida por 6 meses, já que durante 6 meses não era possível a prestação pelo fechamento também de locais que seriam utilizados na prestação de serviço. Ou pensemos ainda uma hipótese em que os produtos se tornaram os insumos excessivamente onerosos por força da pandemia, o que não ocorreu em relação a todos os produtos. Pelo contrário, alguns até baratearam de preço nesse momento. Então, dependendo da lógica interna do contrato, nós teríamos aqui, sim, a aplicação da excessiva onerosidade do caso fortuito, nos termos do Código Civil, com os requisitos que ali estão esculpidos no artigo 478, ou seja, um fato excessivamente oneroso, superveniente, que agrave a prestação e os demais requisitos ali presentes. Então, eu chamo a atenção para esse fato, para separar esses 2 cenários, hipótese de força maior, hipótese de excessiva onerosidade, o terceiro cenário, que é o desequilíbrio patrimonial do contratante. O desequilíbrio patrimonial do contratante se dá por aspectos subjetivos, gravíssimos, um desemprego, uma doença que o torne menos capaz de fazer frente à sua prestação. Nesse caso, se o desequilíbrio patrimonial não teve efeitos diretos na economia do contrato, de maneira objetiva, não se pode invocar, seja excessiva onerosidade, seja força maior. Então, o Código Civil tem hipótese de insolvência, tem hipótese de falência, tem circunstâncias que são graves e que podem, de alguma maneira, ser utilizadas no âmbito das relações civis e comerciais, mas que não justificam a força maior. Então, o que eu gostaria de dizer, meus caros amigos, é que é preciso separar os 3 cenários possíveis na relação contratual e separar também esse cenário do cenário das relações de consumo. Nas relações de consumo, há, evidentemente, uma diminuição da
possibilidade de alocação de riscos para os consumidores, de tal maneira que, tanto no artigo 6º, inciso 5º do Código do Consumidor, a hipótese de excessiva onerosidade pode ser deflagrada de maneira bem menos técnica ou com menos requisitos do que nas relações paritárias, não há a menor dúvida disso, quanto o próprio consumidor ele tem possibilidades de se valer de vícios aparentes, vícios ocultos, ele se beneficia de uma série de medidas que o Código do Consumidor prepara para ele. Eu chamo a atenção que a própria lei emergencial, recentemente aprovada, cujo artigo 8º suspende a aplicação daquele prazo de arrependimento dos 7 dias em favor do consumidor, essa lei não diminui os direitos do consumidor em relação aos vícios de qualidade, vícios de quantidade, ela apenas se restringe, na hipótese de produtos perecíveis ou de consumo imediato, a suspender a possibilidade de arrependimentos imotivados. E, mesmo assim, quero lhes dizer que, no âmbito da pandemia, as próprias relações de consumo e a forma do fornecedor fidelizar os seus clientes fizeram com que muitos fornecedores continuem admitindo a hipótese de troca de produtos, mesmo não se valendo do artigo 49 da Lei do Código do Consumidor, que foi suspenso pelo artigo 8º da Lei Emergencial. Então, eu gostaria de dar esse cenário para os senhores, e chamo a atenção, me parece que faltam 2 minutos ainda do tempo, se eu estou cronometrando corretamente, para lhes dizer que, na pandemia, existe algo que é fora do direito, que é um certo compromisso ou ético, ou uma solidariedade humanista, ou o interesse das pessoas em conservar os contratos no futuro. Então, em muitas circunstâncias, se manteve um contrato ou pagamento em contratos de longa duração, mesmo quando propriamente não havia requisitos legais para tanto. Ou seja, é benfazejo que haja negociação permanente, é benfazejo que as partes queiram resolver as suas circunstâncias contratuais. Porém, a exigência dos dispositivos do Código Civil requer exatamente os pressupostos que eu aludi. Ora, força maior, ora, onerosidade. Não é possível que, a partir do desequilíbrio patrimonial, se pretenda rever contratos pelos simples fatos da dificuldade financeira das partes, que muitas vezes é grave. Então, eu concluo chamando a atenção para o fato de que alguns magistrados reviram contratos de locação com 25%, 30%. Houve uma série de acordos que foram divulgados nesse sentido, mas, a meu ver, houve ali um exagero, porque não é possível uma intervenção judicial sem previsão legal específica, pelo simples fato de um desequilíbrio patrimonial que, por mais grave, por mais dramático que seja, não há de superar a aplicação da lei, a aplicação dos pressupostos do Código Civil. Então, meus amigos, boa-fé, solidariedade, todos esses princípios importantes devem ser invocados, mas no âmbito restrito da nossa lei, do Código Civil e dos elementos dogmáticos que autorizam, eventualmente, a revisão ou a interrupção de contratos. Muito obrigado, professor Tepedino. Sempre esclarecedor, o seu posicionamento é sempre esclarecedor para todos nós. Agora nós teremos o prazer de escutar o que a professora Paula Costa e Silva tem para nos falar sobre o direito português. A professora Paula Costa e Silva ela é professora da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é vice-presidente do Conselho do Centro de Arbitragem Comercial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, é presidente do Instituto de Direito Brasileiro da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e é presidente da direção do Instituto dos Valores Mobiliários. Professora Paula, com muita alegria e satisfação, eu lhes dou as boas-vindas ao nosso congresso e lhe transmito a palavra. Como seria no direito português o reequilíbrio
econômico dos contratos em função da pandemia? Obrigada, professor Gabriel Rocha Furtado. Começo por agradecer a moderação e a pergunta que me lança. Mas antes de responder essa pergunta, eu tenho que fazer um agradecimento, como é evidente, e tenho que agradecer à OAB o convite para estar aqui e queria fazer esse agradecimento nas pessoas do Presidente, o Dr. Filipe Santa Cruz, e do coordenador deste evento, o meu tão querido amigo, Dr. Rony Preuss. Cumprimento também, obviamente, os meus colegas de painel, como dizia o professor Marino, já estamos quase num petit comité que se repete, mas é sempre muito bom ouvi-los e poder partilhar aqui um tempo de reflexão. Eu creio que se nós pensarmos naquilo que se está a passar e para poder dizer como o direito português vai responder ao reequilíbrio, eu creio que nós assistimos neste momento a uma profunda disrupção em várias frentes. E aquilo que nós temos que evitar, creio eu, e temos que evitar de forma muito tenaz, é que se instalem dois tipos de problemas estruturais nas economias, relativamente aos quais depois temos poucos instrumentos de reação e, para além de termos poucos instrumentos de reação, demandam muito tempo para poderem ser resolvidos. Estes dois problemas são o desemprego em massa, e, portanto, a impossibilidade de cada um poder financiar a sua própria vida, a sua condição de vida, a sua família, de se sustentar, e, por outro lado, portanto, isto no plano individual, e, por outro lado, as insolvências ou falências em massa do tecido empresarial, do tecido produtivo. E eu diria, aqui é que nós temos que apostar todas as soluções de modo a que se evitem, até onde isto for possível, a sua ocorrência. O que é que nós sabemos? Nós sabemos que o desemprego e as insolvências em massa provocam crises sociais profundíssimas e crises sociais muito profundas com danos pessoais incomensuráveis. E por isso é que é tão difícil sair de uma situação em que se instala qualquer um destes fenómenos. Portanto, e desemprego por um lado e depois as insolvências em massa. Nós assistimos em Portugal a uma situação muito particular, houve muito direito emergencial e o Estado fez uma coisa imediatamente. O Estado começou a disponibilizar liquidez para poder ocorrer aos problemas imediatos que tanto as famílias como as empresas enfrentavam neste contexto. E, portanto, nós até aqui tivemos em Portugal, eu diria, uma almofada criada pelo Estado que tem evitado maiores perturbações neste tecido económico e neste tecido social. Mas, como é evidente, o Estado não tem recursos limitados. Apesar dos apoios que chegarão, entretanto, vindos da União Europeia, é evidente que o Estado tem recursos limitados. Ele não pode acorrer a tudo, nem pode acorrer a tudo indefinidamente no tempo. E há aqui um outro problema, é que se não ocorrer a tempo, tanto a um como ao outro, ele, quando tentar ocorrer a esses problemas, ele vai encontrar uma economia com as estruturas relativamente devastadas. Ora bem, não se recupera rapidamente um tecido empresarial, não se recupera rapidamente uma economia quando não há base produtiva. E se as empresas começam a despedir trabalhadores, a encerrar áreas de negócio, a encolher a sua intervenção, nós temos fenómenos em cadeia extremamente complexos. Centrando-nos agora nos contratos. É evidente que os contratos, acho eu, não podem ser desligados deste fenómeno geral. E não podem ser desligados deste fenómeno geral porque os contratos vivem na realidade e pressupõem a realidade. Portanto, o contrato é uma forma de adjudicação, de regulação de interesses patrimoniais entre as pessoas e os contratos, como tal, pressupõem o funcionamento da economia e o modo como a economia está a funcionar pressupõe a realidade. Ora bem, quais são os contratos que, do meu ponto de vista, aqui vão revelar grandes problemas? E, indo ao encontro das palavras do professor Tepedino, eu diria que é mesmo assim. Eu vou dar um quadro geral, mas nós só podemos resolver o problema perante o caso concreto. Porque o direito é uma arte pragmática, é uma arte de resolução de problemas. Nós damos arquétipos, damos modelos, mas o jurista o que faz é resolver um problema. O problema depende do caso, depende do enquadramento concreto do caso, a alocação de riscos daquele contrato, das cláusulas daquele contrato. Mas eu agora vou falar então, concordando totalmente com esta colocação, eu vou falar nos tais arquétipos. O que é que nós podemos dizer? É evidente que os contratos cuja execução é apanhada, atingida por este período enorme de disrupção, sofreram algum impacto. Se calhar nos planos positivos, como dizia também o professor Tepedino, mas eu diria, na sua generalidade, sofreram um impacto negativo.
E o que é que nós temos a partir daqui? Nós temos um título de legitimação, de deveres de prestação, de deveres de prestar, que já não está conforme com o modelo que foi configurado pelas próprias partes, no exercício da sua autonomia privada. Até aqui nós não temos nada de muito particular, porque o contrato que tem uma execução duradoura, que sempre se renova, por exemplo, e, portanto, o contrato cuja prestação, até por natureza, se alonga no tempo, está sempre sujeito a um risco de enorme incerteza. E por isso é que as partes tentam regular, previamente, a alocação de riscos. Mas nós agora temos uma particularidade. A nossa circunstância tem, efetivamente, creio eu, uma particularidade. A densidade, a profundidade e a velocidade com que tudo aconteceu é alguma coisa, e os remédios que foram encontrados para se travar o problema de saúde pública, por aquilo que eu ouço dizer aos economistas, isto nunca terá acontecido. E, portanto, não há nenhum fenómeno em que os remédios e o modelo para reagir aos remédios tenha sido aquele que nós agora encontramos. Eu não sei, tenho a percepção, talvez falsa, de que a realidade está a desacelerar. E talvez seja falsa por uma razão. Nós, antropologicamente, vamos nos adaptando sempre a tudo. O homem é um animal de hábitos. E se calhar já nos habituamos de tal modo à disrupção que invadiu as nossas vidas, que achamos que se calhar esta é a nova forma de ser. Já estamos relativamente adaptados. Eu, pelo menos, não sinto que os factos ocorram de uma forma tão rápida quando se sucederam, por exemplo, em março e em abril. Sinto uma certa desaceleração. Quais são as respostas que nós podemos dar perante esta circunstância, esta grande circunstância que nos rodeia? Numa monografia sobre os impactos da pandemia nos contratos, que eu escrevi a 4 mãos com a minha tão querida amiga, a professora Gito Martins Costa, a quem devo quase, acho tudo praticamente quando sei direito às obrigações, tanto brasileiro como português, nós identificámos 2 grandes operadores de intervenção para resolver estes problemas: a autonomia privada e a lei. A autonomia privada é sempre o primeiro operador, prevalece sobre tudo. E, indo ao encontro do tema do painel, como é que a autonomia privada e a lei podem aqui intervir? Eu só vou falar aqui dos operadores na medida em que podem concorrer para o reequilíbrio. E com isto eu já afastei uma imensidão de outras respostas, nomeadamente aquelas que vêm do direito das impossibilidades temporárias se tornam definitivas imediatamente. E, portanto, eu já estou a afastar essas soluções. Eu já estou a ver como é que o contrato pode sobreviver para além da pandemia, apesar da pandemia e não obstante a pandemia. E, portanto, eu estou a afastar as soluções que levam à cassação do contrato. Por um lado, temos as intervenções da autonomia privada autónomas, contemporâneas, e, portanto, aquelas que as partes agora ajustam, e podem ser analíticas ou estruturais. E, portanto, podem ser, por um lado, soluções que as partes agora vão negociar, talvez até num modelo extremamente racional. Se negociarem agora, isto é extremamente racional, é conduta racional, e depois temos, como eu dizia, a tal negociação estrutural, em que eu já não olho vínculo a vínculo, mas em que, através de um acordo, em Portugal isto já tem agora até apoio, vai ter brevemente apoio legislativo, através de um acordo global entre os principais devedores, credores de um devedor, e esse devedor se faz um ajuste global de todos os vínculos, e todos os contratos são vistos de modo sistémico e não como de um modo analítico. Portanto, na autonomia privada, estes 2 operadores. Depois temos, obviamente, os contratos altamente sofisticados que já têm estas cláusulas que permitem reagir a estas situações. Depois temos a lei. Ora bem, a lei pode intervir de 2 formas. Nós temos certos contratos, é muito interessante, creio eu, verificar isto. Os contratos celebrados com o Estado, tipicamente, têm cláusulas de reequilíbrio financeiro dos contratos. E, portanto, esses aí já prevêem um modo de resposta a situações como aquela que nós estamos agora a enfrentar. Pelo menos no meu direito é assim. E depois temos a reação através das grandes cláusulas gerais, como é evidente. Aquela de que falou logo, na abertura, o professor Marino. E que, na minha leitura, são cláusulas que acabam por compatibilizar 2 princípios aparentemente antitéticos: o pacta sunt servanda e o rebus sic stantibus. Eu creio que as cláusulas gerais que permitem a modificação para ir ao encontro do equilíbrio pretérito que as partes estabeleceram, são cláusulas que, no fundo, ainda são
uma homenagem à autonomia privada, tal como exercida no momento em que o contrato foi celebrado. E, portanto, o contrato está a ser executado exatamente como as partes o quiseram. Só que o contrato teve de ser alterado. E, portanto, rebus sic stantibus. Mas eu restabeleço o equilíbrio pretérito. Não quer isto dizer, como é evidente, seja apenas um ajuste financeiro. Como o professor Tepedino e o professor Marinho também disseram, pode haver outras formas de fazer esse reajuste, mas eu estou só a falar do reequilíbrio financeiro. No direito português, eu tenho uma cláusula geral, que é o artigo 437, que prevê a intervenção quando há uma alteração de circunstâncias. E aqui há pequenas alterações relativamente às regras que encontramos no 478 e 479 do direito brasileiro. Em primeiro lugar, o direito português começa por falar em lesado. Portanto, não distingue se é credor, se é devedor. Fala em lesado. Em segundo lugar, o direito português permite que aquele que se considera lesado, desde logo, deduza uma pretensão modificativa. E, portanto, eu tenho não apenas a atribuição da pretensão extintiva, mas também a atribuição da pretensão modificativa. Como eu creio que o meu tempo está a esgotar-se, eu talvez deixasse... Verdade, não é? Pergunta ao nosso moderador. O meu tempo esgotou-se. Não, professor, mas vai ter uma segunda rodada. A senhora pode complementar na segunda rodada. Mesmo. Eu deixarei outras especificações para a segunda rodada. Muito obrigada. Ótimo. E nós que agradecemos, professora. Muito obrigado. E vamos passar agora uma segunda rodada em que os expositores poderão fazer considerações finais para arrematar finalmente o tema. Passo a palavra novamente ao professor Francisco Marino. Muito bom, obrigado, Gabriel. Só para organizar, nós temos quanto tempo cada um? Só para eu ter uma ideia melhor aqui, Gabriel. Professor, nós temos 23 minutos no máximo para encerrar, então acho que 6 minutinhos para cada um, e aí a gente consegue finalizar dentro do tempo. Muito bem, obrigado. Bem, então, eu queria aproveitar uma consideração muito importante que foi feita pela professora Paula, que me parece fundamental, e que também não destoa do que o professor Tepedino há pouco explanou, que é a importância de preservar o sentido, né, do que, de fato, foi a intenção das partes. Né? De alguma forma, esses mecanismos que a gente está analisando, eles confluem, né, para uma preservação do que as partes quiseram. Né? E pegando esse gancho, voltando um pouco ao tema que eu, então, terminava de expor, que é a oferta de modificação equitativa do artigo 479 do Código Civil, eu queria fazer uma observação no sentido de que o efeito dessa oferta de modificação equitativa ele é justamente trazer um reequilíbrio para o contrato. Né? Então, a equidade aqui não é equidade no sentido romano, no sentido grego, né? Puramente, também não é uma questão matemática, obviamente, mas é no sentido de reequilíbrio. Né? E aqui eu tenho uma observação importante nesse sentido do professor Bianca, Máximo Bianca, um contratualista italiano, não só um civilista italiano, ele não é meramente um contratualista da maior grandeza, em que ele diz justamente que a redução à equidade, ou a recondução à equidade, e falar em redução soa curioso, né, porque parece que existe a redução do negócio jurídico, num caso, né, de nulidade parcial ou de resolução parcial, mas a redução etimologicamente também tem esse sentido de recondução. Então, a reductio, né, a equidade tem redução, recondução, mas a gente fala mais em recondução. A recondução, a equidade, ela não é criar um novo arranjo contratual, mas ela é conservar o arranjo querido. Né? Então, nesse sentido, que se o contrato nasce já desequilibrado, não é esse o mecanismo para repor, ou para contornar um desequilíbrio genético. Né? Para isso, nós temos uma outra figura, que é a da lesão. Aliás, realmente, existe uma ponte, né, interessante entre a oferta de modificação equitativa do 479 do Código Civil e a oferta do 157, parágrafo 2º, se não me falha a memória, em matéria de lesão, que é justamente a oferta de um suplemento. Quando há um desequilíbrio originário, quando há uma desproporção manifesta entre prestação e contraprestação, desde que, obviamente, estejam presentes os pressupostos da lei, a parte favorecida pode evitar a anulação, lembrando que no Código Brasileiro, né, a lesão
diferentemente de outros sistemas, atua no plano da validade, é uma causa de anulação, a parte favorecida pode oferecer um suplemento ou a redução do seu proveito e, com isso, conservar o negócio. Então, o princípio, chamado princípio do equilíbrio econômico, né, na verdade, ele é induzido, ele é inferido a partir de duas figuras, sobretudo, no nosso código. Em matéria de desequilíbrio originário, a lesão, e em matéria de desequilíbrio superveniente, a excessiva onerosidade de que eu falava. E nas duas figuras, nos dois regimes, eu tenho essa possibilidade de ofertar uma modificação, seja um suplemento, né, e aí seria uma questão eminentemente pecuniária na lesão, seja uma oferta mais complexa em matéria de excessiva onerosidade, e o resultado é o mesmo, é a preservação do negócio jurídico. Portanto, pegando um pouco aí esse gancho da professora Paula de preservação da autonomia privada. Então, essa é uma questão que me parece importante, né, tentando fazer um link, digamos assim, entre as duas palestras, né. E aqui, então, não é um equilíbrio objetivo, pura e simplesmente, mas é um equilíbrio à luz do contrato. Então, aqui entram parâmetros de mercado, mas não só ele, né? Entram também os modelos de distribuição de riscos do próprio contrato. Me parece que essa é uma questão também que o professor Tepedino ressaltou bastante, né? Então, é preciso estar atento à economia do contrato, né? ao sinalagma do contrato. Não é só ver, então, como é que se reconduz o reequilíbrio? Veja o valor de mercado e adote-se o padrão de mercado. Não é simples assim. Não que o padrão de mercado não possa ser um parâmetro a avaliar, mas não é o único, né? Obviamente, prevalece o que o contrato dispõe. Se for possível aferir um afastamento dos padrões de mercado pelo contrato, esse afastamento deve ser, evidentemente, prestigiado. Portanto, essa é uma questão que me parece bastante importante. Bem, eu tenho um minutinho, eu queria dizer só que me parece que, num certo sentido, a Lei da Liberdade Econômica, que foi recentemente promulgada, ela traz uma certa, vamos dizer assim, provoca uma série de reflexões no âmbito do direito dos contratos, da doutrina contratual, e hoje, com a pandemia, isso se exacerba de algum modo, né? Me parece que a gente tem hoje se perdeu, num certo sentido, uma clareza, até eu diria quase uma homogeneidade de pensamento, né? Há os autores que tendem a ter uma visão mais aberta, ou mais, vamos dizer assim, um pouco mais flexível para adaptações dos contratos, para interpretações que, às vezes, favorecem a boa-fé, a função social, e às vezes com um certo, devo dizer, talvez com um certo exagero. E a liberdade econômica, a lei da liberdade econômica, vem para combater, talvez, alguns excessos, de uma forma também que alguns interpretam, a meu ver, de uma forma muito ferrenha, como se realmente estivesse rompendo. Não há mais função social, mude-se o Código Civil, e realmente uma lei que, a meu ver, tem pontos positivos, mas em outros pontos realmente não é digno de maiores aplausos. E acho que a gente tem que buscar, de alguma forma, um meio termo entre essas duas correntes em que a doutrina brasileira hoje se vê um pouco dividida. Então, eu termino aqui a minha exposição com uma esperança de que, quem sabe, a pandemia nos ajude a achar um caminho de consenso, um caminho aí de equilíbrio entre vertentes muito antagônicas que a gente tem visto hoje nos debates doutrinários. Agradeço novamente o convite que me foi feito. Obrigado. Nós que agradecemos, professor Francisco Marino, e eu passo a palavra para o professor Gustavo Tepedino, também para uma rodada agora de 6 minutos. Eu gostaria de dizer que concordo inteiramente com as ponderações da professora Paula e do professor Francisco Marino. Acho que o professor Marino resumiu bem esse problema. Contrato é alocação de riscos. Contrato é precificado pelas partes. Se estamos falando de contratos entre partes paritárias, ou seja, em que não há vulnerabilidade com intervenção específica do legislador, é preciso que se prestigie o contrato. E, nesse sentido, eu concordo inteiramente com o que foi dito e chamo atenção para esse aspecto
de muitas vezes o magistrado que ele quer fazer justiça, no caso concreto, a partir do que lhe foi dado apresentar, mas nós não podemos, a segurança jurídica se dá a partir do resgate do que foi pactuado. Então, eu chamo a atenção para a necessidade de que a atuação do legislador e a atuação do magistrado seja uma legislação, uma atuação de compromisso a partir desse cenário que as partes decidiram. No caso que tem sido muito discutido das locações, eu chamo a atenção para o artigo 567 do Código Civil, que, em hipótese de deterioração parcial da coisa, autoriza uma redução de preço. Então, notem, é uma questão muito específica, que poderia, por analogia, ser levada hoje à hipótese de uma pandemia em que o locatário se vê privado de utilização da coisa por um certo tempo, mas, como havia dito o professor Marino originariamente, no caso brasileiro, isso tem que ser levado ao judiciário, que não pode agir fora dos limites oferecidos pelo próprio legislador. E eu quero chamar a atenção sobre isso, porque aproveitar meus últimos minutos, porque essa discussão entre regras, pacta sunt servanda e principiologia, que daria um maniqueísmo grande entre ativismos e tal, essa deve ser superada por um ordenamento jurídico que ele é uno. Ele é uno, que ele quer que a liberdade se dê com solidariedade, mas com respeito ao pactuado, à liberdade, à autonomia privada. Ou seja, não é possível fugirmos desse cenário da ordem jurídica. E, quando se fala de boa-fé, é preciso se lembrar que a boa-fé é sempre dos dois lados. Boa-fé é preservar a substância que se pretendeu, em comum, fixar no contrato. Então, não se pode, em função da boa-fé, se imaginar uma necessidade de alteração de bases que foram contratadas, ainda que as pessoas individualmente passem por suas dificuldades, que são graves e que nos levam também a pensar que o direito sozinho não dá conta de tudo. Temos que ter uma certa humildade. Muitas vezes não é o direito que vai resolver certas dificuldades econômicas e sanitárias. Chamo atenção, nesse minuto final, para o fato de que a própria França, que tem sido sempre invocado, o artigo 1195 da reforma do Código francês de 2016, em que criaria um dever de renegociar, o dever de renegociar do Código francês se dá a partir dos pressupostos da teoria da imprevisão lá, a partir da presença de todos os requisitos legais, e tem sido criticado por muitos juristas, porque ele acaba permitindo que o juiz intervenha na economia interna do contrato. Mas notem, no caso da França, o dever de renegociar foi fixado para que, na hipótese em que se encontram presentes os pressupostos de imprevisão ou de excessiva onerosidade, que as partes tentem chegar a um consenso antes de ir ao juiz. No fundo, é uma norma de contenção, a norma que só leva à intervenção judicial, em último caso, depois de todas as tentativas. Então, eu resumo dizendo que a expressão da boa-fé é a manutenção do que foi pactuado e da área comum como aceita pelas partes e do objetivo, portanto, escopo econômico comum dos contratos. E, nesse caso, a renegociação é uma demonstração de boa-fé dentro dessa perspectiva que aludiu o professor Marino, que é a tentativa de se manter, de se reduzir, né, ao equilíbrio pretendido pelas partes. Ou seja, não é dado ao juiz ou ao contratante pensar em alterar, de acordo com alterações patrimoniais ou por problemas subjetivos que são graves, não se nega, mas não é dado, a partir daí, a capacidade, o poder de intervenção no equilíbrio, que foi o equilíbrio econômico, a lógica econômica
programada pelas partes, pelos contratantes. Então, eu concluo aqui chamando a atenção para isso. Boa-fé, sem dúvida nenhuma, evitar-se abusos de ambas as partes e chamar a atenção para que manter o equilíbrio do contrato é exatamente manter a equação pretendida pelas partes, como foi dito aqui pelos meus colegas que me antecederam. Muito obrigado, professor Tepedinho. Passo de imediato a palavra à professora Paula Costa Silva para as suas considerações finais. Obrigada. A primeira é exatamente para reforçar, sublinhar este aspecto que me parece totalmente central em todo este debate. Nós nunca vamos poder sair do concreto contrato para encontrarmos uma solução. É nele que nós vamos ter que encontrar a solução, é para ele, e tal como ele foi pactuado originariamente, que nós vamos ter de encontrar uma solução. Não são valorações exógenas ao contrato, ponderações exógenas ao contrato que podem intervir na modulação do reequilíbrio financeiro. Portanto, nem o juiz, nem o legislador podem fazer isso. O contrato é um ato de autonomia privada e, portanto, tem que ser respeitado enquanto fonte jurígena de efeitos vinculantes para ambas as partes. Portanto, este ponto que tanto o professor Marinho como depois o professor Tepedinho sublinharam, eu penso que é o ponto central em toda esta matéria. A revisão tem de atender, tem de respeitar aquilo que foi preteritamente pactuado pelas partes. Eu, nos minutinhos que ainda tenho, diria duas coisas apenas. Primeira, a situação que nós atravessamos é uma situação estranha, não é? E ela é tipicamente configurada nos livros de escola, porque nós nunca imaginámos que íamos viver uma situação destas com esta intensidade, como uma alteração da grande base do negócio. Não é uma alteração da concreta base do negócio, mas é uma alteração da grande base do negócio. Todos os contratos são alterados porque toda a circunstância que envolve todos os contratos é alterada. Porquê é que este aspecto pode ser relevante? É porque aquilo que a doutrina tem decantado, tipicamente como solução para os casos de alteração da grande base do negócio, é a necessidade de intervenção emergencial do legislador. E, portanto, o legislador tem que criar regras específicas, porque as próprias regras, ainda as que visam a correr alterações da base concreta do negócio, não são pensadas para este tipo de disrupção. Portanto, até a própria lei entra em disrupção naquilo que pode ser pensado pelo próprio legislador. E, portanto, tipicamente são situações em que se requer uma intervenção emergencial. Último aspecto. Neste momento, segundo creio, há muitos contratos que estão a ser renegociados, que estão a ser revistos, que estão a ser adaptados, que estão a ser modificados. Aquilo que me parece talvez importante pensar neste momento é que esta renegociação está ela própria a ser feita num contexto de enorme disrupção. E, portanto, se o contrato no momento zero era uma alocação de risco, com o futuro sempre incerto, não é? Porque ele pertence a Deus, neste momento, qualquer renegociação é uma renegociação feita num contexto de incerteza enorme. Então, o que me parece talvez prudente é que as partes prevejam imediatamente que, nesta renegociação, que há charneiras para que esta solução de modificação, de adaptação, encontre a sua vigência. Ou charneiras temporais, ou charneiras relacionadas com os índices económicos da situação do devedor, como se entender. Mas a disrupção neste momento é tão grande que eu diria que era importante que a própria renegociação estivesse submetida ao problema da alteração das circunstâncias em que ela ocorre. E, portanto, as partes anteciparem esse problema. E última nota, antecipar esse problema, talvez fazendo acompanhar essas charneiras, essa vigência condicionada da solução emergencial que elas encontram, no fundo, que elas acompanhassem isto de um negócio processual que eu acho que é muito potente neste momento, que é o Pacto non petendum. E, no fundo, impedir que durante um período de tempo, qualquer uma delas possa pedir mais qualquer coisa ao Judiciário. Estas eram as ponderações. Uma vez mais, muito obrigada pelo convite e agradeço, como sempre, aos professores Marinho e Tepedinho o muito que pude escutar. E despeço-me de todos aqueles que me estiveram a ouvir do lado lá do oceano, uma vez que eu estou do lado de cá, num verão muito quente, sabendo que isto tem estado muito frio. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora, foi excelente a participação. Queria agradecer também a participação do professor Francisco Marino,
professor Gustavo Tepedino. Queria agradecer a organização por estar proporcionando à comunidade jurídica brasileira este grande evento, né? Possibilitando que as pessoas, mesmo com todas as dificuldades de transporte, consigam ter acesso a um material de muita qualidade, debates realmente que nós estamos vendo aí de altíssimo nível por juristas de todos os matizes de todo o Brasil. Então, dito isto, eu declaro encerrado este painel, agradecendo mais uma vez a participação e a audiência de todos. Muito obrigado, uma boa tarde.